Bom dia, pessoal! Vamos iniciar a nossa sexta-feira, um sextou, com mais um vídeo para o nosso vlog. E antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer muito aos inscritos do nosso canal. As visualizações estão sendo super entregues. Estou gostando muito de ver o resultado, o engajamento de vocês. E eu fico muito feliz, muito grata por isso. Vem, nenê! Vamos? Venha! Vamos com a vovó! E hoje eu decidi falar um pouquinho sobre os nenês. Olha lá eles. Oi, gente! Fala oi pra galera! Oi, gente! Fala assim, são os nenês da nossa casa. Como que começa a história dos nenéns? Gente, os nenéns, a mamãe dele chamava Mel e ela pegou uma cria de um cachorrinho da mesma raça. E antes de qualquer coisa, gente, eu não coloquei ela para cruzar, para vender filhotes, tá? Porque se eu quisesse vender os filhotes, eu poderia ter vendido, porque tenho 4 aqui e 2 na casa da minha mãe, são 6. E estamos com todos. A nossa alegria, né? Uhul! Então, a mamãe deles ficou grávida de um cachorrinho da mesma raça e aí os filhotes nasceram, ela teve uma gravidez tranquila, a gente cuidou. Aí os filhotes nasceram, deu 6 filhotes, 3 meninas e 3 meninos. E aí, vamos sentar no sofá? Vamos? Esse momento aqui deles é essencial. Todo mundo subindo no sofá com a vovó. Vamos dar uma forcinha aqui pro gordinho. E é isso, gente. Aí, eles nasceram, né? Os 3 meninos, 3 meninas. Só que com 10 dias de vida, né? A mamãe deles veio a falecer. Eu não sei se ela tava com depressão pós-parto ou alguma coisa do tipo, a gente não sabe porque ela não demonstrava, né? Né, filha? Fala assim, ai, vovó, a gente gosta de ouvir as histórias da mamãe, a nossa história. A gente gosta de ouvir, vovó. Fica muito feliz ouvindo a nossa história, vovó. E aí, a gente tava numa chácara que a minha mãe morava e tal, daí ela saiu pra fazer xixizinho no quintal e ela tava do meu lado e por uma fatalidade assim, meu marido tava entrando com o carro muito devagarzinho e ela do meu lado andando no outro lado da chácara. Quando a gente viu, ela entrou embaixo do carro, coisa que ela não fazia, ela tinha muito medo de carro. Então, assim, eu acredito que nesse momento, assim, ou ela teve uma depressão pós-parto, ou entrando, sabe assim, não sei, ela entrou embaixo do carro. Infelizmente veio a óbito, tentou salvar a vida dela, sofremos muito, mas tinham 6 filhotes, né, que precisavam ser cuidados, tinham só 10 dias. E aí a gente começou a correr contra o tempo, fomos se informando de como cuidar, como criar e decidimos cuidar deles, né? Eram 6. Gastamos muito dinheiro com veterinário, gastamos muito dinheiro com adaptação, porque eles eram muito pequenininhos, então a gente teve que adaptar uma cama bem grande para eles ficarem bem pertinho, várias mantinhas, né, porque eu enrolava um a um. O leite próprio de cadela, né? O molho fica bem atento, prestando atenção. Olha que gracinha. E aí a gente comprou leite de cadela, que é específico para eles. A gente pagava R$ 87,00, 300 gramas. Davam para 2 dias somente. Eles tomavam uma mamadeirinha de leite a cada 3 horas. Então você imagina. Eu fiquei definitivamente com cara de mulher que tinha acabado de parir, porque eu tinha os olhos fundos, eu cheirava leite e acordava a noite toda. Eu e toda a minha equipe, né? Que é a minha família, meu esposo, minhas 2 filhas, porque eram 6 chorando, então precisava de uma rede de apoio. Graças a Deus a gente conseguiu cuidar, a gente tratou, a gente fez as vacinas e tudo mais. Foi um custo muito alto, e eu não tive coragem depois de desfazer deles, deixarem eles ir embora, independente se é dado, se é vendido, como fosse. Eu falei, não, eu vou cuidar deles. E aí a gente ficou com eles, né? Hoje eles têm 4 anos, né? Vão fazer 5 anos em outubro. Eles têm 4 anos. A gente já castrou os meninos. Aí vocês estão perguntando, eram 6, cadê 2? Porque só tem 4. Exatamente, só tem 4 aqui comigo. E tem 2 com a minha mãe. Por quê?
porque a minha mãe queria um. Como ela patrocinou as vacinas, né, para nos ajudar, nos apoiar, cuidar, ela patrocinou as vacinas. Eu falei, mãe, então fica com o casal, para ele não ficar sozinho, né? Não sentir falta dos irmãos. Aí minha mãe ficou com o casal. Eu chorei, gente. Mesmo estando na casa da minha mãe, eu chorei muito, fiquei muito mal, porque por mim eles ficaram todos juntos. Eu não fazia questão nenhuma do trabalho que eu ia ter, eu cuidava. E cuidei. Aí, esse aqui é o Momô, tá, gente? Na verdade, quando ele nasceu, ele era pretinho, então ele chamava morceguinho. E aí, o morceguinho foi crescendo, foi clareando os pelinhos, né, Momô? E aí a gente começou a chamar ele de Mor, né? De Mor, né? Um apelido mais carinhosinho. Ficou da cor dos irmãos. E ele é assim, ó, esse dengo todo, ó, olha. Né, meu amor? Ele gosta de ouvir as historinhas da vida dele. E aí a vovó achou mais carinhoso ainda chamar ele de Momô. Fico, Momô, cadê o Momô da vovó? Olha, eu tô aqui, vovó. Eu tô aqui. Os outros já dormiram. Ó, aqui e aqui. Tá aqui, prestando atenção na historinha dele. E aí, gente, a minha mãe acabou ficando com os outros dois. Por quê? Porque a cada 15 dias eu vou visitar minha mãe. A minha mãe, ela mora em Charqueada, estado de São Paulo, interior de São Paulo. E eu moro em Paulínia. Interior também no estado de São Paulo. E aí, cada 15 dias eu ia visitar minha mãe. E eu levo eles todos juntos. Eu não deixo eles em casa. Então é como filho mesmo. Sabe quando você não consegue deixar seu filho para passear? É a mesma coisa com eles. Aí eles vão junto e lá eles encontram os irmãos dele. Então os irmãos dele chamam Max e Fifi. E eles ficaram com uma peladinha um pouquinho mais escura. E esses com uma pelagem um pouquinho mais clara. Esse aqui, para quem não sabe, é o Momô. Essa que acabou de chegar aqui é a Cacau. Essa que tá dormindo aqui, ó, é a Mel. E esse aqui é o Popô. O Popô também tinha um outro nome quando era pequenininho. O Popô, ele era um sapinho. Ele era tão gordinho, tão fofinho, que quando ele dormia com as barriguinhas pra cima e ele parecia um sapinho. Aí começou, sapinho, 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 ficou o nome de Sapinho. Aí cresceu um pouquinho, a gente colocou Sapão. Aí de Sapongo, não, Sapongo não. Aí começamos a chamar ele por Pongo. Aí como a gente deixou um nome carinhoso pro Momô, e ele tem ciúmes do Momô, a gente falou assim, então você vai chamar Momô e Popô. Então ficou assim, a gente chama Popô, Momô, e eles atendem. E é isso, gente. A nossa história de hoje foi sobre os nenéns, né? Que vocês devem estar perguntando, quem são os nenéns que ela sempre fala? Os nenéns são os nossos cachorrinhos, nossos filhos de 4 patas, gente. E aí, vocês gostaram da historinha deles? Eles têm uma historinha bem bonita, né? Eu acho muito fofa a historinha deles, né? Que eles puderam ficar todos juntos com os irmãos. E a Mel herdou o nome da mãe, e também o gênio, tá, gente? A mãe dela tá todinha ali, eles não acreditam. Então é isso, esse foi o nosso vídeo do nosso canal de hoje, espero que vocês gostem. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilha com os amigos para ajudar nosso canal a crescer. Um beijo!